é o nosso Deus. E nós vamos iniciar com a leitura. Nós vamos ler alguns versículos, mas nesse primeiro momento gostaria que os irmãos todos pudessem abrir em Levítico, o capítulo 21, o versículo de número 10. Nós vamos ler Levítico, capítulo 21, o versículo de número 10. Nós sabemos, né, que cada versículo da palavra de Deus, ela é uma mina inesgotável de tesouros, que Deus, assim, em toda a sua escritura, Ele fala, né, a todos nós, em todo o tempo, em toda a cultura, e em todas as áreas da nossa vida. Então, que Deus possa, mais uma vez, como lhe apraz, estar falando conosco, né, e achando aí uma terra fértil em seu coração, para que você possa não ser somente um mero ouvinte, mas um operoso praticante da sua mensagem neste dia, nesta manhã da escola dominical. Palavra do Senhor em Levítico, o capítulo 21, o versículo 10. Nós vamos proferir a leitura todos juntos em uma só voz. Vamos lá? O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Eu vou repetir, os irmãos apenas me acompanhem. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Santíssimo Deus, obrigada por esse privilégio, por ser aqui esse instrumento, a porta-voz, a boca do Senhor, e que o Senhor possa realmente me instruir para que eu use as palavras certas, que gere realmente aprendizado, edificação à tua casa, à tua igreja, ao teu povo. Que o Senhor possa realmente me esvaziar de mim mesma e que a tua unção, a porção do Espírito Santo possa inundar o meu ser, o meu coração, o meu espírito, para que eu seja realmente aqui a porta-voz, o instrumento do Senhor. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, que se dispuseram a, mais uma vez, receber esse banquete espiritual neste dia, que é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegramos e nos regozijamos em Ti. Agora, então, aquieta a nossa alma, para que nós possamos nos concentrar, termos total atenção àquilo que o Senhor, ao recado que o Senhor, de modo muito particular, tem a cada um de nós. Fale aos corações das crianças, que receberão um ensino apropriado ali para as suas idades também, e aqui aos jovens, adultos, casais, que o Senhor possa realmente, nesse instante, conduzir a minha vida, e aqueles que nas suas casas estão, ou em qualquer outro lugar, mas onde quer que essa transmissão estiver chegando, que a tua paz e graça os alcance, e que esses corações recebam também e achem ali guarida essa porção da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos entender um pouquinho desse versículo, parece talvez uma leitura um pouquinho estranha, né? Ele está dizendo acerca do sumo sacerdote, que ele não podia praticar um determinado ato, ele não podia desgrenhar os seus cabelos e nem rasgar as suas vestes. Então, como bons presbiterianos que somos, vamos a uma análise histórico, textual, né, uma exploração correta aqui, né, fazer uma correta hermenêutica do texto para a gente poder entender o que significa isso, o que é desgrenhar os cabelos e rasgar as suas vestes. Por que o sumo sacerdote não podia? Porque não. Né? Aqui nós temos o NaOTil. Então, em qualquer tradução, em qualquer leitura, seja na atualizada ou em qualquer outra possibilidade de tradução bíblica, o não continua sendo não. Então, é uma ordenança divina e que a gente vai poder aprender um pouquinho. Antes, eu gostaria de pedir alguns versículos. Vou pedir o Mateus, que está mais perto aqui do microfone. Números 14:6. Mateus, por favor.
Anita, você, por favor, depois do Mateus, Juízes 11, 35. E eu vou pedir ao Alan em 2 Crônicas 34, 19. Nós vamos ler essa sequência, né, de versículos. São exemplos em que personagens bíblicos praticaram o ato de rasgar as suas vestes. Então era um ato comum, mas ele tinha um símbolo, né? Ele tinha um sentido, um propósito. E aí nós vamos entender personagens diferentes da história que fizeram, né, esse ato aí de ruquiar. Ruquiar é no sentido de rasgar as suas vestes. Primeiro personagem, então, nós vamos acompanhar a leitura do Mateus aqui no microfone. Está em Números, o capítulo 14 e o versículo de número 6. Por favor, Mateus. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Josué e Calebe rasgaram as suas vestes. Eles receberam, né, um relatório bem pessimista dos espias, e eles, assim, num ato bem de nervosismo mesmo, diante daquela situação, né, tão caótica, né, de tanta murmuração, de tanto pessimismo. Os espias voltaram com um relatório e deixaram o povo todo agitado para baixo, resmungando, né, de estarem ali no deserto. E aí fez com que, né, Josué então, e Calebe rasgassem as suas vestes, ficaram nervosos. Outro personagem que também rasgou as suas vestes está descrito em Juízes. Por favor, Anita, você pode se aproximar aqui também do microfone para que os irmãos possam escutar? Juízes 11, o versículo 35. Vamos entender que personagem é esse e por que ele rasgou. Juízes 11, 35. Né? Tá. Obrigada. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostas por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Obrigada, Anita. Esse personagem aí é um juiz chamado Jefté, que fez um voto bem imprudente e precipitado, e aí quando ele, né, tem um momento ali de pagar o seu voto, ele fica bem perturbado, nervoso também, né, num ar de desespero, numa situação assim que ele estava realmente, se viu, né, bem desesperado, ele pratica o ato também de rasgar as suas vestes. O último personagem de exemplo que também rasgou as suas vestes foi um rei, descrito então em 2 Crônicas 34, 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Esse rei é Josias. Quando ele assume o governo, ele viu como estava o país, toda aquela situação, e o que Deus de fato queria, né, do país, queria do povo. A lei, ela é lida, e Josias, então, ele rasga suas vestes. 3 personagens distintos, um rei e um juiz, né, e ali Josué e Calebe. E o que significava, então, rasgar? Era comum esse ato em sinal, né, de pranto, de nervosismo, numa expressão máxima mesmo de desespero. E o verbo anterior aqui, ao de rasgar as vestes, no texto que nós lemos em Levítico, é desgrenhar os cabelos. É literalmente se despentear, né? É bagunçar tudo e deixar tudo confuso mesmo, né? Numa expressão. Então vamos lá imaginar, né? Um nervosismo misturado com desespero, uma raiva, uma ira, que faz, né, com que a pessoa se desgrenhe o cabelo e rasgue as suas vestes. É popularmente conhecido entre nós no Brasil como um piti, né? Já viu alguma pessoa, né, se expressar dessa forma, num ato de desespero, de nervosismo, de explosão, de ira, né, com uma situação mesmo de escândalo? Alguém, né, conhece? Já presenciou uma cena assim? Nós expressamos, né, nossas emoções de formas muito distintas e, às vezes, tem pessoas que realmente se descontrolam
e às vezes estão emburrados, e aí a gente comenta, não chega perto não, porque ela está no dia de piti, né? Está com bicão, está nervosa, às vezes meio descabelada mesmo. E hoje a gente não tem muito, né? Aí talvez a gente não vê tanto a prática do rasgar as vestes, né? A gente vê pessoas às vezes arremessando objetos para quebrar, num sentido mesmo que ela transfere, né? Ou tenta transferir o seu desespero e a sua raiva para uma questão mesmo, né? Externa a ela. E aí ela tem esse ato bem imprudente. Mas o detalhe é, o rei Josias pôde fazer, o juiz Jefter, ele também fez, ele praticou, e a gente vê que Josué fez. Era um ato realmente que tinha esse símbolo, que representava essa questão de explosão, de externalizar nervosismo e desespero. Mas aqui o versículo de Levítico diz que um personagem não podia fazer. Qual é esse personagem? Quem era esse sujeito? O sumo sacerdote. Ele não podia. Então, se o rei, se o juiz, se qualquer outra pessoa, o homem, a mulher, desse um piti, estava tudo bem. O sumo sacerdote, ele não podia. Vamos explorar um pouquinho historicamente quem era esse sumo sacerdote? Né? A lei de Deus é perfeita e os decretos do Senhor, eles são perfeitos. Então há sempre um sentido naquilo que Deus está ordenando. Ele não é, de modo algum, um Deus sem critérios, sem sentido, né, nas suas orientações. E quando ele dá um decreto, não é um meio decreto, é para cumprir em sua totalidade, mas faz todo um sentido, tem um critério. Nosso Deus é criterioso demais, e a gente vai explorar um pouco da história para entender quem era o sumo sacerdote. E já eu dou realmente o tema dessa mensagem, né, para os irmãos. Vamos primeiro, né, fazer toda uma trajetória aqui para a gente contextualizar e ficar um pouco mais fácil para os irmãos entenderem. Então, o livro de Levítico como um todo, ele tem como tema a lei, né, dos sacerdotes para o serviço no tabernáculo. Depois que o povo sai, né, o êxodo, Deus ele define o tabernáculo como um lugar físico específico, né, para que ele pudesse ser cultuado, um local simbolicamente ali, né, para a sua habitação, embora, é claro, ele estava o tempo todo, né, como um Deus onipresente, mas simbolicamente o tabernáculo foi ordenado e teve um mundo de outros critérios em relação a esse culto. Não era em qualquer lugar. Toda a construção do tabernáculo, de uma forma muito clara, ela foi explicada por Deus, como Ele queria, que tipo de material, aonde, como seriam as repartições, quem ia fazer, e aí o que teria aonde, qual objeto, símbolo de quê. Então, tudo, milimetricamente projetado e planejado pelo arquiteto, né, Deus. E o livro de Levítico, ele é o livro, então, em que essas normas, elas são ali explicadas por Deus, como ele queria ser cultuados, os sacrifícios, né? Depois que ele pronuncia, né, as tábuas da lei, os mandamentos, ele traz leis em forma de como ele queria realmente ser cultuado. E a questão, né, dos sacrifícios. Então, esse livro fala muito a questão da santificação, da dedicação, da forma de adoração do povo a Deus. Ela ensina, né, esse livro, que o homem, ele, para se aproximar de Deus, ele tinha uma forma, né, ele tinha regras para a purificação dos seus pecados. Não eram poucas as regras, e eram regras que se repetiam também, né, não era um sacrifício único e que não era mais feito. Alguns de tempo em tempo, alguns de forma anual, mas havia um período, né, em relação a isso. Então, algumas partes que a gente não vai aqui estudar o tabernáculo, mas alguns lugares, assim que você entrava por ele, você tinha o altar de bronze, depois o lavatório de bronze, você entrava, isso ainda na parte externa, né? Então, depois, quando você entrava dentro, você tinha do lado esquerdo o candelabro de ouro, do lado direito a mesa do pão da propiciação, o altar de incenso. E aí, nós bem sabemos, né, da história, que existia um véu.
Esse véu ele dividia uma repartição, a última parte do tabernáculo, né, a extremidade dele, que era chamado de Santo dos Santos. E era um lugar de fato santíssimo, que simbolicamente representava a presença de Deus. Então, o sumo sacerdote, ele era a pessoa designada por Deus a fazer os sacrifícios. Ele era da linhagem, né, da tribo de Levi, e ele fazia ali todo o serviço e os sacrifícios, e somente o sumo sacerdote ele passava desse véu, né, e ele tinha ali o protocolo, o procedimento de sacrifício a se cumprir, o sacrifício da expiação, e ele fazia isso. Então somente ele tinha esse papel, esse dever. Então, alguns sacrifícios, algumas ofertas, só vou citar aqui, que nesse tempo, né, e no livro de Levítico a gente pode encontrar. Tinha a oferta queimada, que era propriamente dito o holocausto, a oferta de cereais, também conhecida como oferta de manjares, a oferta pacífica, também conhecida como oferta de comunhão, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Então, de um modo geral, o que a gente vê é um Deus que requer um modo certo, né, de receber culto, reverência, o modo certo de confissão, de arrependimento. Isso a gente vê, então, no livro de Levítico. A gente já sabe das normas, das regras e de quem era o sumo sacerdote. Uma pessoa muito específica para o culto no tabernáculo, que tinha um papel muito específico e uma tarefa que só ele podia fazer. Ninguém passava ali pelo Santo dos Santos, entrava, né, no Santo dos Santos, que não fosse o sacerdote. Algumas festas também, a gente tinha a festa de sábado, que era o 7º dia da semana, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, que era o 1º domingo após a Páscoa, festa de Pentecostes, né? Pentecostes não aparece lá em Atos. Pentecostes era uma festa que acontecia, né, no contexto do povo aí, de Israel, e que veio aqui, apresentada ao povo em Levítico, era 50 dias após a Páscoa. A festa das trombetas, que era o 1º dia do 7º mês, a festa dos tabernáculos, ela tinha esse nome, e a festa da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, onde acontecia a expiação dos pecados de toda a nação de Israel. Profeticamente, ela simbolizava, né, ali a segunda volta aí, de Cristo. Cada festa, né, ela tinha um símbolo profético. Mas vamos lá. Uma outra informação que eu queria trabalhar aqui com os irmãos era acerca das vestes do sacerdote. Ele era uma pessoa específica, para uma finalidade específica, e vocês percebem que aqui o texto mesmo diz que o sumo sacerdote, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, então é um camarada específico ungido para uma finalidade, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas. Ele não entrava de qualquer jeito, ele tinha uma vestimenta que o compunha, com muitos detalhes, cores. Um dos detalhes dessa roupa é que no peitoral dele ele tinha pedras diferentes, e essas pedras elas eram 12, porque simbolizavam ali as 12 tribos, né? Então, pedras realmente preciosas. Ele tinha aqui, nesse peitoral, esse mosaico, digamos, né, de pedras. E aí ele tinha o manto. Ele era realmente uma roupa muito bonita e especial, porque ela era para esse ritual específico de entrar no Santo dos Santos. O nosso Deus, ele não pode ser adorado de qualquer forma, e ele é um Deus de pensar em cada detalhe, inclusive nas vestes, no modo como esse sacerdote se apresentaria para ele, para cumprir esse ritual, então, ali, e poder cumprir o sacrifício. E uma das coisas que tinha também é que quase no término da roupa dele, ele tinha uns sinos de ouro, que quando ele caminhava, automaticamente, né, o movimento do corpo, a marcha dele, fazia com que os sinos tocassem, então fazia um barulho. E como eu disse, nada é por acaso, nenhum detalhe, né, era por acaso. Os sinos, eles precisavam de fato sinalizar
que ele estava se movendo, porque uma vez que ele se passava para a cortina do lado de lá, ninguém tinha acesso. Somente a presença de Deus, né, a glória de Deus que ele contemplava, e ele voltava para descrever aquela experiência a todo o povo. Mas ninguém visualmente tinha acesso mais depois da cortina. Então os sinos, era realmente uma questão sonora que precisava acontecer para que a gente entendesse se ele estava vivo ou não. Porque se o sino parasse de badalar, era sinal que o movimento parou e ele poderia estar morto. Se ele apresentasse o sacrifício de uma forma diferente do que era o ordenado por Deus, inclusive a gente sabe que personagens como filhos de Arão, né, Arão era sacerdote, os filhos dele foram consumidos, né, porque apresentaram a Deus o quê? Um fogo estranho. Então, qualquer quebra desse protocolo, desse culto ao Santíssimo Deus, ao Deus de toda honra e toda glória, o sacerdote sim podia morrer, receber como os filhos de Arão, né, o fogo consumindo ali. E aí eles tinham uma corda amarrada, então ele entrava badalando um sino que fazia parte das suas vestimentas, ou seja, o sinal sonoro do movimento dele, e uma vez que o movimento para, ele poderia estar morto, e para que ninguém entrasse lá para recolher o corpo, porque ninguém pisava lá que não fosse o sumo sacerdote. Então, ele tinha uma corda e aí ele era puxado. Só para os irmãos realmente não entenderem, olha, é o Santo dos Santos mesmo. É um lugar que não era qualquer um que entrava, nem de qualquer jeito ou para qualquer coisa. Era para apresentar expiação, né, pelo povo, para o ritual de purificação, o ritual, né, que acontecia anualmente do povo ter ali os seus pecados perdoados. Mas era um sacrifício que valia por um ano, tinha um tempo, né, de validade. E Levítico é o livro da lei, as ordenanças, mas o livro de Hebreus é a interpretação espiritual de Levítico. Tudo o que acontece é ordenado em Levítico, sob o ponto de vista da nova aliança, é cumprido em Cristo e é apresentado aos hebreus. Todo o elaborado sistema sacrificial, e os irmãos têm toda a oportunidade de, né, esmiuçar aí todo esse sistema descrito em Levíticos, com cada detalhe de animal, detalhes e mais detalhes das roupas, dos utensílios, de tudo. Mas todo esse elaborado sistema, ele cumpriu-se plenamente no único e perfeito sacrifício de Cristo. E a remissão em favor dos que creem foi realizada para sempre, uma vez por todas, não mais uma vez ao ano. Então, além do sacrifício pelos pecados, Jesus ele se apresenta como o maior e eterno sumo sacerdote diante de Deus, né? Um dos ofícios de Cristo é também o sacerdócio. Profeta, sacerdote, rei. Então, ele não é apenas o sacrifício por si só, mas é aquele capaz, né, de entregar o sacrifício ao Pai, de chegar diante do Pai para a entrega e cumprir a ele de fato, né, a remissão dos nossos pecados, nos livrando da condenação eterna. Então, historicamente, eu fiz esse percurso para os irmãos entenderem quem era o sumo sacerdote, o papel do sumo sacerdote, o que era o tabernáculo, o que era o Santo dos Santos, o que acontecia depois do Santo dos Santos, as características da roupa, né, do sumo sacerdote, que tinha toda uma lógica para acontecer. Vamos voltar agora, né, ao texto original, ao que a gente começou a conversar aqui então. Então, o sumo sacerdote entre os seus irmãos, cuja cabeça foi derramado óleo da unção, em que for consagrado para vestir as vestes sagradas, ele não podia desgrenhar os cabelos e nem rasgar as suas vestes. Ele não podia dar piti. Ele não podia, né, ter um ato de desespero, de sair ali, né, de uma forma desproporcional, né, no impulso emocional, colocando ali para fora toda a sua aflição, angústia, raiva, seja o que for. Ele não podia ruquear, que é fazer esse movimento, então, de rasgar, como Josué fez, Josias fez, Jefté fez, mas não. O sumo sacerdote não. Então, Deus é muito criterioso em tudo que Ele ordena. Nada é sem propósito, né, no agir e do governo de Deus. Nós cantamos aqui que Ele é soberano sobre o céu, sobre a terra, Ele é Senhor. Então, nós cremos que Ele governa, nós cremos que Ele coloca ordenanças certas, e são ordens que a gente tem que cumprir,
porque elas são feitas para serem cumpridas. E não há nenhuma ordem que não possa ser cumprida. Não há nada que seja impossível, que a gente não consiga realmente cumprir. Então, ele deu essa ordem para o sumo sacerdote, mas ele, pedagogicamente, no Santo dos Santos, ele ensinava algo ao sumo sacerdote. E o sacerdote podia ter, essa aula reciclada, passar por uma reciclagem uma vez ao ano, para ele entender o porquê que ele não podia dar piti. Por que qualquer outra pessoa do povo de Israel podia dar o seu piti, se descontrolar, se irar, esbravajar, rasgar vestes, menos ele. Mas o que será que acontecia então do lado de lá, dessa cortina e desse véu, que então trazia razão a essa ordem de Deus, já que Deus é tão criterioso no que ele faz? Então, sabemos que esse sumo sacerdote tinha roupas específicas, o procedimento, o protocolo certo, o script certo a seguir, toda uma questão mesmo de segurança do trabalho, sonoro, uma corda amarrada, que podia ali realmente controlar aquela questão, caso acontecesse alguma coisa com ele e ele morresse ali dentro. O que havia no Santo dos Santos? O que ele via por trás do véu que era suficiente para que ele não desse piti? Não desse piti no dia do sacrifício e em todo o ano, em todos os outros 365 dias. Vamos imaginar que o calendário lá tinha exatamente o tempo de 365 dias. Ele não podia dar piti, não era só nesse dia. Hoje é o dia, então, especial, hoje eu não dou, mas a partir de amanhã e os outros 364 dias eu vivo uma vida descontrolada, nervoso, xingando, brigando, dentro de casa é um quebra-pau, e eu quebro as vasilhas, e eu grito, fico de bico, e xingo, desrespeito meus filhos, falo palavras de ofensa, agrido verbalmente, psicologicamente. O sumo sacerdote não. E aí eu gostaria, então, que a gente pudesse pensar sobre o que tinha após o véu, e nós vamos, então, ver isso em Hebreus. Vamos folhear um pouquinho, já que eu disse que em Levítico a gente tem a lei, e em Hebreus a gente vê exatamente a interpretação espiritual de Levítico. Vamos para Hebreus 9? Hebreus 9, versículo 4. E nós vamos também ler todos juntos, descobrindo o que é que tinha do lado de lá, do Santo dos Santos, e que o sacerdote, então, se preparava de uma forma muito reverente, com vestes específicas, sagradas, para ver o que tinha do lado de lá. Vamos ler todos juntos Hebreus 9, o versículo 4, que diz assim: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então havia a arca da aliança, uma urna de ouro que continha 3 itens: o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Por isso, então, o tema dessa mensagem é a soberana vontade de Deus revelada em 3 P. P de letra P mesmo. Eu gostaria que a gente pudesse entender o símbolo de cada um desses 3 objetos: o maná, o bordão de Arão, que havia dentro da arca da aliança, e as tábuas da aliança. Eram 3 objetos distintos, simbólicos, e eu vou trabalhar de uma forma mnemônica com palavras com a letra P, porque Deus ele é soberano, a sua vontade permanece. Nós cantamos aqui também um hino que diz que desde os antigos, cuja forte mão rege e sustém todas as coisas. Deus ele governa soberanamente desde os nossos antepassados, desde a saída do povo, a peregrinação, os 40 anos no deserto. E nós vamos aqui poder explorar um pouquinho dessa história e aprender com esses itens que somente o sumo sacerdote via. Só a arca da aliança era o que estava por detrás do véu. Então, quem tinha acesso a ela era só o sumo sacerdote. Ele tinha que ver isso
ele tinha que mexer na arca, porque era ali que tinha o propiciatório também, para que ele fizesse o sacrifício, o sangue fosse derramado. Então só ele tinha acesso, o sumo sacerdote. Por ele ter acesso a isso e esses 3 objetos que pedagogicamente Deus direcionou ali para o aprendizado dele, para a recapitulação do sumo sacerdote ali, dos aprendizados que a arca tinha. Então, nós vamos aprender aí o que foi, né, que Deus pôde nos ensinar, a sua soberana vontade, então, revelada em 3 P's. Seria mais fácil, talvez, os pastores podem pensar e concordar comigo, se dentro da Arca da Aliança tivesse, sei lá, uma botija com um pouco de água, para a gente saber a medida certa do batismo, né? Seria talvez mais fácil se Deus tivesse deixado a medida certa, para não ter tanta polêmica em pouca água, muita água, média água. Talvez ele poderia ter direcionado para a Arca da Aliança um mapa escatológico e algumas coisas da parte da escatologia teria ficado mais clara, pré-milênio, pós-milênio, e essa questão toda que também é polêmica e que gera embates. Mas nada disso fez sentido para Deus. Ele não quis explicar batismo ou escatologia. Ele, pedagogicamente, ele levou para o passado. A primeira coisa, então, listada aqui em Hebreus que tinha dentro da arca era o maná. O maná, conforme a história de Êxodo, e Êxodo 16, de uma forma mais específica, é o alimento que Deus forneceu miraculosamente a Israel no deserto por 40 anos. Não foi 1 ano, não foi 2 meses, 5 anos. Foram 40 anos que esse povo peregrinou no deserto e que eles foram miraculosamente alimentados através do maná. Que era o pão, né, que descia dos céus e tinha as codornizes. Então, esse era um pão com carne, né, em outras palavras, para a gente entender como prova da fidelidade inabalável de Deus. Cantamos aqui também. Ele não é homem para que minta, e ele não volta atrás naquilo que ele diz. E ele prometeu fidelidade e sustento ao povo de Israel. E ele realmente fez isso, mesmo com um povo tão rebelde, tão murmurante. Esse povo experimentou a provisão de Deus de várias formas. E o maná, simbolicamente, o sustento mesmo material. Isso nos ensina que quando Deus dá a visão, Ele também dá a provisão. O primeiro P, né, que revela a vontade de Deus, é a provisão. Quando Ele dá uma visão, Ele é o Deus também que envia toda e qualquer provisão, supre toda e qualquer necessidade. Não foi apenas 1 ano, né, de escassez, de pandemia, de dificuldade, foram 40. O deserto é um ambiente esnópido, árido, exaustivo, calor. Mas Deus se revelou através do maná. E Ele fez com que esse povo fosse alimentado e sustentado e tivesse recurso. Pão durante 40 anos. Ele é o Senhor, o nosso pastor, e que nada vai nos faltar. Ele não tem compromisso exatamente com aquilo que eu quero, né? Não é com aquilo que eu almejo, meus sonhos. O que Deus promete, a fidelidade dele está ligada àquilo que eu preciso. Ele é o pastor que não é aquele que vai abrir as janelas dos céus, as comportas, para dar aquilo que você pede, que você determina, e que você esbraveja, né, e grita, ordenando que Deus te conceda. Mas Ele é o pastor que concede aquilo que você precisa para ser suprido. Nada falta aos que temem verdadeiramente ao Senhor. Os tempos maus de aflição, de pandemia, de dificuldade, de dor, de choro, mas Ele se mantém fiel. Ele não volta atrás. Ele não nega a si mesmo. Ele não mente. Ele é o grande eu sou. Então Ele provê recurso de onde você não imagina. Do céu, se Ele quiser, né, mandar o pão por 40 anos. 40 anos, não foram 40 dias. E através disso a gente pode ouvir, né, Ele dizer: eu sou aquele que te sustenta. Eu sou o dono da prata e ouro, como a Bíblia afirma que Ele é. Eu sou o pastor que tem compromisso e fidelidade, não com aquilo que você quer, mas sobre aquilo que você realmente necessita. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? O salmista, no Salmo de número 37, diz: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi
um justo desamparado, ou a sua descendência? Eu fui moço e agora sou velho. Ele teve um período, né, de experiência própria. Não foi baseado na experiência dos outros, é na experiência dele mesmo. Ele afirma: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar. De uma forma milagrosa, o Senhor vai prover azeite na botija, Ele vai multiplicar os pães, os peixes para alimentar uma multidão, mas Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Isso não estou afirmando falta ou ausência de muito recurso financeiro, né? Não estou falando de uma teoria da prosperidade, de uma conta bancária, ou de ausência de uma enfermidade, ausência de choro. Mas o salmista foi moço, agora ele já era velho, e olhando para trás, ele nunca viu um justo desamparado. A gente pode até passar por tempos difíceis, de escassez, mas a gente, contudo, né, podemos suportar, tendo Deus que supre as nossas necessidades. Por isso que Paulo afirma isso, né? Tudo posso, suporto, porque ele aprendeu a estar contente em tudo e qualquer situação. Ele viveu abundância, ele viveu escassez. Então, em tempos de pandemia, fora de pandemia, enfermidade ou saúde, mas nada vai faltar àqueles que temem ao Senhor. Aquilo que eu não tenho, na verdade, é porque eu não preciso, né? É esse que é o verdadeiro sentido do Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não é realmente naquilo que eu quero e que eu determino, mas é naquilo que eu preciso para continuar, né, vivendo. Nada vai nos faltar, no sentido mesmo do suprimento para nossas necessidades, né, fisiológicas. O pão não vai faltar. Deus usará pessoas, recursos de formas variadas. E às vezes tem pessoas no papel, né, de vítima, que elas se colocam, né, como as mais doentes, as mais carentes, as mais dementes, as mais tudo, né? Tem um discurso de que comigo não, e coitadinho, sou sofrido demais, e muita queixa, muita murmuração. E Deus não tem deixado faltar nada, mesmo com essa murmuração que durou 40 anos, com esse povo falando na cabeça, né, ali dos seus líderes, Moisés, o próprio Josué, né, ele rasgou as vestes justamente por causa do nervosismo diante da murmuração e da reclamação desse povo pessimista que foi espiar a terra. Então, o mesmo Deus do maná é o Deus que nós servimos. Ele não mudou. Ele tem a imutabilidade como um atributo só dele. Alguns atributos ele comunica com o homem, outros não. A imutabilidade é um atributo somente de Deus. Ele não comunica a nós, a gente muda. Nossa opinião muda facinho. Às vezes em questões de minutos, ou nem precisa tanto de minuto. Tem gente que é muito passivo, né? E muito fácil de ser influenciado. Então, nossos gostos, nosso humor. Tem dia que você está de bicão e está de piti, sem ter tido o menor motivo para isso. E aí você está com uma cara amarrada, com expressões que evidenciam a linguagem corporal, né? O nosso corpo fala o quanto que você está nervosinho e está azedinho. Mas o nosso Deus não. A gente muda o humor, a gente às vezes está entediado, a gente muda a opinião, os nossos gostos, mas o nosso Deus permanece fiel. Podemos enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Ele é o Deus de toda provisão. Quando Ele dá a visão, Ele provê recurso. Ele supre as necessidades de formas mais variadas, porque Ele é o dono da prata e ouro. Sim. Então Ele dá, Ele tira, Ele enriquece e Ele empobrece. Ele é o Deus do maná e é o Deus que está aqui, que nós podemos servir e conhecê-lo todos os dias. Ele não nos desamparará e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Tudo nós podemos suportar, como Paulo também, abundância e escassez. Pandemia, e não precisa ficar com medo de o que vai restar depois dessa pandemia. Se você acredita que o Deus de maná é o Deus que você serve, então essa pandemia, se tiver que durar 40 anos, Ele vai suprir e Ele vai providenciar recursos num caos econômico mundial.
o que tiver de acontecer, que nos assusta, né? Às vezes essa questão da ansiedade não é nem um antecipar, às vezes eu acredito nisso, o futuro por si só, como será depois da pandemia. Não é tanto o medo de saber o que vai acontecer, mas é a nossa vontade de controlar. Não é só de estar lá no tempo futuro, mas é de manejar, é de ter o controle sobre a situação. É de você estar, né, controlando e guiando esse volante. Mas não é para ser assim, porque o Deus de Maná coordenou esse mapa e esse percurso durante 40 anos e Ele supriu as necessidades. Ele pode fazer hoje o que fez no passado e continuar fazendo no futuro o que Ele faz hoje. Na verdade, infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pensa e imagina. Tem hora que a gente imagina certas coisas na limitação do nosso pensamento, mas Ele é o Deus que Jeremias revela e que diz que eu que sei que pensamento eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Então é Ele quem vai além, Ele é quem tem o controle. Não adianta você aí ter dor de barriga, roer suas unhas de ansiedade e saber o que vai acontecer em 2021, se a pandemia acaba, se ela fica, se vai acontecer o quê, se você casa, se você compra uma bicicleta. O Deus da provisão, Ele continua governando sobre todas as coisas, sobre tudo. E Ele supre as suas necessidades, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus proverá. Né? É a resposta ali para Isaac, que foi dada quando ele questiona, cadê? O altar está aqui, cadê o sacrifício? Deus proverá. Ele provê, Ele supre, e nada vai. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar bênçãos sem medidas. Às vezes, o que a gente, primeiro, né, a gente corta é a nossa fidelidade, por isso que a gente muda. Tem ano que a gente dá dízimo, ou um mês a gente dá, o outro eu já não dou. Aí a gente tem hora que duvida realmente, né, do que Deus diz de provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus. E mesmo diante da nossa infidelidade de não contribuir, e às vezes prometemos isso, né, na nossa profissão de fé, sustentar a igreja moral, espiritual e financeiramente, e às vezes o financeiro é o primeiro que a gente corta da lista quando a gente, né, ai. Mas ainda assim, a fidelidade do Senhor continua sobre nós, o mesmo sol continua se expondo, o ar continua para que a gente possa respirar, o arroz e o feijão não faltam das nossas vasilhas, Ele continua fiel e suprindo, porque é o Deus de toda provisão. Então o primeiro P, né, a vontade soberana de Deus se revela em 3 P. O primeiro P é o P de provisão. O sumo sacerdote, ele não podia dar piti, porque ele era o único que passava pela cortina do véu, né, que dividia. Ele tinha acesso à Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha um maná. Ele podia olhar para o maná e lembrar que o Deus é o Deus de toda provisão. Então, para de desespero, de crise de ansiedade, de crise nervosa, de piti, né, porque você se lembra que não foram 40 dias. 40 anos, incessantemente, Deus proveu, Deus foi o Deus da provisão e nada faltou, porque Ele é o pastor que honra e que cuida das suas ovelhas. Esse é o primeiro P. Então, a primeira lição pedagógica, né, para não dar piti, o sumo sacerdote tinha, é contemplando o maná, lembrando então o Deus de toda provisão. A segunda, né, lição aqui tão pedagógica, e o segundo objeto é o bordão de Arão. Lembra da história e do contexto dessa vara que floresceu? Arão, ele foi designado, né, como um cabeça na linhagem sacerdotal. Ele era, né, da tribo de Levi, a tribo designada por Deus para a questão do serviço. Mas, né, em todo o contexto, e família não é diferente, mesmo as pessoas de sua família, parentes próximos, primos, Corá, Datã, Abirão, eles inventaram uma revolta porque eles começaram a dar piti, no sentido de inveja mesmo, né, da posição de Arão. Eles tinham atribuições, eles tinham responsabilidades, mas eles entendiam que Arão era mais privilegiado, né, e às vezes a gente olha para os nossos líderes e acha que parece um status, né, essa questão de ser um presbítero, estar aqui à frente, parece ser uma coisa, uau, né, poder conduzir a Santa Ceia. Mas só esses irmãos e as suas famílias, né, sabem o que eles passam.
as lágrimas que eles precisam derramar, os tempos de aflição para gerir a igreja. E às vezes há tanta crítica, tanta às vezes insubordinação, tanta murmuração, questionamento, tão pouca oração, tão pouco apoio. E é bem isso que Arão viu e sentiu, uma certa perseguição e revolta aí da própria família dele, começando pelo cabeça Corá. Ele fez toda uma manobra aí, numa tentativa mesmo de usurpar o sacerdócio de Arão, mas esse sacerdócio e esse lugar divinamente foi instituído. Deus determinou. E o que Deus ordena é para cumprir. Não tem meia ordenança e não tem que ter o que eu acho, né? Deus estava nem um pouco se importando com a opinião de Corá. Ele havia determinado o papel de quem? Corá sabia o seu papel dentro da questão do tabernáculo, ele tinha o seu papel ali, ele cuidava de um serviço específico também, das coisas sagradas, dos utensílios sagrados, mas ele queria o papel, né, do sumo sacerdote. Talvez ele achava a roupa bonita de Arão, sei lá, o que era a fonte, né, da inveja propriamente dito, né, ou só o lugar mesmo, o status, achando que talvez Arão estava muito privilegiado por ocupar esse lugar. E aí, em Números 16, descreve bem, né, todo o capítulo, uma revolta que ocorreu, e que Corá foi o cabeça, e Deus puniu, a terra se abriu, levou muitas pessoas, cerca de 250 pessoas, a terra engoliu, que fez parte aí dessa revolta, desse ato, né, de rebeldia. Enfim, né, inveja é uma coisa muito triste, que infelizmente acontece em grupos pequenos, em grupos grandes. Eu gostaria muito de acreditar que não acontece, né, no nosso meio, mas não é uma afirmativa que eu posso, né, realmente ter com assertividade, porque nós somos pecadores, então nosso coração maquina o mal e, às vezes, sem qualquer motivo, a gente está invejando e competindo uns com os outros. Ainda mais nessa geração, né, que as crianças são estimuladas a uma competição, justamente porque não se sabe se o valor está no que se tem, se o valor é naquilo que se é, onde que é, né? Então há uma competitividade, há uma inveja, há uma situação desgastante, e há perseguição também. Não só dos ímpios para com os justos. Se fosse assim, né, então, bem-aventurados que forem perseguidos por causa, né, do nome de Jesus. Mas nesse caso aqui, Corá, Datã, Abirão, eles estavam dentro de um contexto do povo de Israel. Eles não eram ímpios, eles não estavam, né, fora. Eles eram pessoas selecionadas para servir. E foi a partir deles que tudo começou. E a conversinha começou, e a fofoquinha prolongou, e aí a coisa disseminou, a ideia perversa floresceu, e de repente estava aí uma confusão por causa daquele embate todo. E Deus, é claro, né, é fiel, e é um Deus justo, e ele puniu, e aí ele pensou numa prova. Já que eles estavam questionando, né, Arão ali e o seu lugar como cabeça, né, sacerdotal, dessa linhagem sacerdotal, então Deus, para mostrar quem é Deus que ordena todas as coisas, que dá a vitória àqueles que ele chama, né, ele sustenta, ele dá a provisão, mas ele dá também a proteção. É o segundo P. E aí Deus coloca a seguinte situação. Então, coloca 12 varas, 11, chama aí a Arão, né? Cada um vai ter um bordão, coloca o nome, representando, né, as 12 tribos ali, e guarda esses bordões esta noite, e amanhã, aquele bordão que florescer, será então aquele que eu tiver poupado, né, protegido diante dessa perseguição. Aquele que eu realmente designar, né, designei aí para ser o cabeça sacerdotal. E aí, realmente, o bordão, sem estar plantado, sem estar ligado a uma terra, a uma questão, né, de força, de vida mesmo. Ele estava totalmente solto, sem vida. Mas o Arão, então, é aquele cujo bordão floresce. Aquele, né, que diante dessa confusão aí de inveja de 11
digamos assim, né? 11 outras pessoas, tribos ali sendo representadas, mesmo diante desses malfeitores que perseguiram. Eu vivi uma situação muito triste há alguns anos dentro da igreja, assim, símbolo de uma situação assim muito próxima de uma perseguição, e que eu não vou, é claro, trazer aqui agora porque não compete, mas foi uma situação assim que muito me chateou por um contexto de estar dentro da igreja. Eu imagino que Arão aqui ficou também muito frustrado de onde estava partindo. Não era dos ímpios, não era de um povo assim alheio que não fazia a menor noção de quem era Deus. Era do povo de Deus e do povo da própria família dele. Mas Deus o poupou, o preservou. Ele foi protegido mesmo diante de uma perseguição, e Deus faz assim. Quando Ele te escolhe, Ele te chama, Ele te protege. Não importa se levante um exército, nós lemos isso no Salmo 27. Ainda que um exército se levante, os malfeitores se acampem ao meu redor, ainda que venha o que vier, eu, todavia, cuido de você. Eu, todavia, protejo você, e eu é quem dou ordem aos meus anjos para que se acampem ao seu derredor. É assim que Deus diz, o Salmo também 34 afirma isso. Então, Arão vence os 11, não porque na sua força de homem, né? Mas sim porque Deus o protegeu. Então, a soberana vontade de Deus se revela no maná através da provisão, se revela no bordão de Arão através da proteção que Arão teve. Então, não precisamos nos atemorizar diante dessas situações e dos exércitos que às vezes se levantam para nos oprimir, que mentem, que nos acusam, que têm esse comportamento às vezes de inveja, de perseguição. Arão foi protegido. O bordão dele floresceu, mesmo que ele não estava plantado, não fez nada ali de noite para que aquilo acontecesse, mas amou a mão do Senhor, cuidou de tudo e protegeu. Então, provisão, proteção, era o segundo ensinamento que o sumo sacerdote tinha quando ele passava a cortina e ele chegava ao Santo dos Santos, e ele podia tocar na Arca da Aliança e ver os 3 objetos. Maná revela provisão na soberana vontade de Deus durante 40 anos, o sustento e a fidelidade ali no deserto. Bordão de Arão revela proteção, revela o cuidado de Deus, ainda que se estourar contra a minha guerra, como ali uma guerra verdadeiramente se estourou, não importa as pessoas envolvidas, se são líderes, se deixam de ser, se são da minha família, como no caso aqui de Arão, de certa forma eles eram conectados à própria família de Arão, família espiritual e família carnal, mas Deus foi o Senhor que protegeu e deu a vitória. Então, o segundo P. E o terceiro e último ensinamento é através das tábuas da lei. As tábuas da lei ou tábuas da aliança, eram tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Isso está em Deuteronômios 9:9, se você quiser conferir. É onde foi exatamente pedras específicas que Moisés redigiu. E o que ele redigiu está em Êxodo 20. Então, em Deuteronômios 9:9 tem a informação das pedras e, né, o propósito delas estarem, né, nelas os 10 mandamentos. E em Êxodo 20, os 10 mandamentos. E o que será que os 10 mandamentos podiam ensinar o sumo sacerdote para ele não dar piti? O maná já ensinou. Ele olhava para a vara de Arão, ele também podia trazer a memória e lembrar, né, da ação de Deus na proteção aqui, no livramento que Deus deu a Arão. E a terceira e última, então, que é a tábua da lei, as tábuas da aliança, revelam o último P, o P de projeto. Um planejamento totalmente estruturado de Deus para gerar vida de qualidade e bem-estar ao seu povo. Os 10 mandamentos são 10 declarações do amor de Deus por nós. E às vezes você pode pensar, como ele revela amor e declara amor com os 10 mandamentos, Viviane? Ele nos revela amor em cada um dos seus mandamentos, o amor eterno com que ele nos ama, porque ele nos dá esse roteiro completo que os ímpios não têm, que os ímpios não sabem. Por exemplo, quando ele diz, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ele está declarando o amor dele e ele está me dando o roteiro. Ele está me dizendo algo que os ímpios não sabem.
que se eu honrar o pai e a minha mãe, se eu amar e eu prestar honra a eles, eu vou ter dias longos, dias felizes, prósperos, abençoados. Deus declara o amor quando Ele diz para mim que eu não preciso cobiçar nada. Eu não preciso olhar para o outro e ficar querendo o que o outro tem, né? O casamento do outro, o carro do outro, achando que a vida do outro é ótima, né? A gente às vezes julga isso, né? Olha, Viviane é feliz demais, ela tem uma faculdade, ela tem, né, uma casa, um esposo, mas só eu sei o que me custou realmente para chegar onde eu cheguei, ter, né, a graduação que eu tenho, as minhas 2 pós, enfim, as minhas formações, ter tudo, e a trajetória de esforço, e dos espinhos e das pedras, e às vezes a gente cobiça, né, a vida do outro, achando assim que é mil maravilhas, flores, não tem espinhos do lado de lá. Então Deus me diz, e só para mim, só para o justo, Ele revela que não precisa cobiçar, não. Não imita esse comportamento lá dos ímpios, porque eu te dou vida plena e tranquila. Ele revela que Ele pode me dar infinitamente mais bênçãos e me presentear através aí de suas ordenanças, né, com os mandamentos. Então, os mandamentos, eles são o roteiro, o projeto que Deus nos dá para que a gente viva uma vida. Quer ser feliz? Qual que é o segredo, né, da felicidade? Não precisa exatamente buscar um coach aí para te revelar isso, não, né? Está muito em moda a questão dos coaches. Eu também tenho essa formação e ajuda bastante, aplicada aonde eu direciono, né, que é na parte de gestão de pessoas, onde eu atuo. Mas, às vezes, essa questão do coach está um pouco, sei lá, viralizou demais. E não é o coach que vai te dizer qual é a receita desse bolo para você viver plenamente feliz. Os 10 mandamentos revelam 10 declarações do amor de Deus, o seu projeto, que somente os justos, eu e você, temos acesso. Ele só revelou esse segredo para mim e para você, para os ímpios não. Então, você quer ter uma vida plena? Viva os 10 mandamentos, que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Quer ter vida de paz, de satisfação, de contentamento? Quer ter vida realmente tranquila, feliz? Faça a vontade de Deus e receba essa declaração de amor, né, infinitamente ali, sobressalente aos 10 mandamentos, os planos de Deus revelados, né? Ele dá o caminho, Ele dá a direção. Faça isso, você vai obter aquilo. Então, assim, os mandamentos não são ordens soltas, sem sentido, desconexos, mas é um plano realmente de felicidade, de paz, de prosperidade, e não falo prosperidade no sentido financeiro, de uma conta bancária com vários zeros. Eu falo prosperidade no sentido de plenitude, no sentido de você aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Então, é entender realmente o cuidado, o amparo, o amor de Deus. Nós sabemos que o coração do homem pode fazer planos, né? Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Os nossos planos acabam, nossos projetos acontecem, mas o maior projeto é o projeto de Deus para nós, revelado nos 10 mandamentos. Então, o sumo sacerdote, queridos, ele não podia dar piti, porque ele anualmente, ele tinha uma reciclagem desse ensinamento. O versículo, né, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, era mais ou menos isso. Acontecia de forma anual, e ele trazia à memória nos 3 objetos, baseado nos 3 P's da vontade, né, soberana de Deus sobre o povo de Israel. O direcionamento que Deus deu em todo o tempo. Então, o sumo sacerdote, ele não podia se descabelar, né, desgrenhar o seu cabelo, ou ele não podia ruquear, rasgar as suas vestes, entre aspas, e popularmente conhecido no Brasil como piti, porque então anualmente ele relembrava de forma clara, visível. Por isso que eu falei pedagógico. Deus, ele não é um Deus que vai só na questão do ouvir falar, né? A gente se comunica e nós temos sistemas representativos diferentes. Alguns de nós absorvem uma comunicação mais realmente pela audição, pelo que escuta e consegue gravar. Outros precisam da questão visual. Outros recebem a comunicação e têm a questão da percepção do mundo externo muito pelo visual, por aquilo que vem. Então, por isso que o professor ele precisa realmente dar aula
pensando no estímulo auditivo, no visual, no sinestésico, nas sensações, enfim, tem estilos diferentes. E aqui Deus, ele dá o estímulo visual. Ele não é só, sumo sacerdote, relembra aí que ele é o Deus da provisão, ele é o Deus da proteção e ele é o Deus do projeto. O sumo sacerdote via, ele contemplava anualmente o maná, que revela a provisão de Deus, o amor de Deus para com o povo. Ele via o bordão de Arão que floresceu, mostrando proteção, cuidado, amparo. Em derredor pode ter inimigos, guerra estourando, pandemia, calamidade pública, o que for. Mas se nós estamos aqui é porque Deus nos protegeu. Ele nos sustentou. A pandemia ainda está aí, mas nós estamos vivos é porque Ele quer. Porque senão Ele podia realmente ter já nos chamado por Covid ou qualquer outra possibilidade de morte. Mas Ele é o Deus que deu o maná, Ele é o Deus que deu a proteção, e aí simbolicamente a vara de Arão remetia a isso, e Ele é o Deus do projeto, para mostrar que esses 3 P's, provisão, proteção e projeto, revelam um P ainda maior, propósito. E Deus tem um propósito determinado para cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida, e o propósito que é meu, eu é que tenho que cumprir, não é o Alan, não é a minha mãe. Cada um de nós tem um propósito determinado por estar aqui. Você não está aqui ao acaso, e não é o acaso que vai te guiando e você vai aí vivendo a sua vida de qualquer jeito. Há um propósito debaixo do céu para todo o tempo e para tudo que nos acontece. E de tempo em tempo, então, o sumo sacerdote olhava para o maná, olhava para o bordão, olhava para as tábuas da lei, e ele lembrava que Deus é o Deus do propósito em tudo que faz. Soberanamente governa, controla, um Deus de promessas. O eu sou, que faz a gente passar por tudo que for necessário, mas Ele não nos deixa e Ele não para de suprir, de mandar a provisão, a proteção e de nos revelar o projeto dEle para nós. Deus é quem dá o pão, é quem dá a proteção, a vitória, e tem um propósito, um plano soberanamente definido para as nossas vidas. A pandemia não pode parar, a pandemia não pode nos calar, a pandemia não pode mudar nada do que Deus determinou que vai nos acontecer. Às vezes a gente teve tanto medo do Covid, e essa situação assim nos assustou, mas eu acho que nesse momento, e através aqui dessa situação, Deus está dizendo isso para cada um de nós: para de dar piti, para de se descabelar. Eu sou o mesmo Deus, o imutável, o eu sou, o que foi, o que é, o que há de vir. Ele não tem um tempo limitado para agir, é o de ontem, o de hoje, e o será eternamente. Hoje o Santo dos Santos não é mais um privilégio só do sumo sacerdote, mas Pedro nos afirma que agora todos nós temos o livre acesso, pois o véu se rasgou e aniquilou a separação que havia entre nós e Deus. Então, meu querido, para de dar desculpa que você não está vendo tudo isso, porque agora não tem mais bloqueio, não tem mais limitação, não é só o sumo sacerdote que passa do lado de lá. Nós temos, porque o véu se rasgou no momento em que Cristo expirou e que Ele disse: Tetelestai, está pago, está consumado. O véu se rasgou e nos aproximou. Antes, todo um protocolo, rituais, procedimentos, várias listas de como fazer o quê, qual o bichinho para cada sacrifício, como fazer o ritual, o que está vestindo, como agir assim, assim, assado. Tinha, quem é, ISO aí, para ter tanta norma e tanta lei. Mas Deus, Ele mostra critério em cada uma das coisas, e Ele mostra que não é de uma forma autônoma. As pessoas não vão se aproximar lá em Levítico do jeito que querem, como querem, na irreverência que querem, não. Eles tinham um modo certo, uma pessoa certa, mas essa pessoa era insuficiente. Por mais que ele cumpria o protocolo bonitinho, era insuficiente. De ano a ano ele tinha que repetir, até que veio o sacerdote supremo e o sacrifício que Deus proveu e que Abraão profetizou lá atrás a Isaac. Deus proverá. E ele se revelou no Novo Testamento, chamado Jesus, cumprindo realmente o papel de sacerdote, o papel de sacrifício, e de uma vez por todas ele nos deu acesso.
Ele rasgou o véu. E agora a gente pode contemplar com os nossos próprios olhos a pedagogia de Deus, trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Assim, não mais uma vez, mas 365 vezes ao ano, nós temos a oportunidade de relembrar, de rememorar, de trazer à memória o que nos dá a esperança, que é a vontade soberana de Deus nos 3 P's. P de provisão, P de proteção e P de projeto. O que revela o propósito magnífico e o amor eterno de Deus sobre nós. Deus assim então nos abençoe. Complete, né, na sua vida. Então, vamos parar de dar piti, porque hoje nós temos acesso direto. Então, agora, nem eu nem você precisamos de dar show, de dar espetáculos de desespero, porque o mesmo Deus sustenta, que proveu, que sustentou, que protegeu e que deu o projeto ao povo de Israel. Ele está também aqui conosco e nos dá então esse livre acesso para a honra e para a glória dele. Deus abençoe a cada irmão. Eu devolvo então a palavra a Miriam e ela faz aí o encerramento e a oração final.